Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28. Momentos agradáveis, momentos maravilhosos, momentos de louvor, adoração, momentos onde nossa alma rejubila na presença de Deus, nosso coração se alegra diante do Senhor, no louvor do Senhor, adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco mais acerca de Jesus após a sua morte e ressurreição. O texto que nós vamos ler está no final do Evangelho de Mateus, e ele narra para nós palavras finais do Senhor Jesus antes da sua ascensão. Gostaria de convidar a amada igreja para ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28, nós leremos de 18 a 20, um texto que trata da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai Santo, Pai amado, como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa, entoando cânticos, orando, prestando a Ti, ó Deus, o nosso culto, de coração puro, de coração compungido, contrito, o que é agradável a Ti, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te adorar, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar, ensina-nos, ó Deus, a Te servir. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos abençoe através da compreensão e da prática da Tua palavra. Abra nossos corações, ó Deus, por favor, nós te pedimos. Abra nossos ouvidos espirituais, abra nossos olhos espirituais, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei e sejamos tocados, ó Deus, por Tua santa palavra. Mais uma vez nós suplicamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Meus irmãos, o que você diria para os seus familiares se você fosse fazer uma longa viagem? Quais seriam talvez as recomendações de um pai quando ele saísse talvez para uma viagem a trabalho, para um lugar distante, talvez fosse demorar para voltar? Talvez o pai diria: filhos, obedeçam a mamãe, não briguem, façam as obrigações de vocês, cuidem dos animais, reguem as flores. O que um empresário diria para os seus empregados? Talvez os seus ajudadores ali. Talvez ele dissesse: olha pessoal, fiquem atentos aos fornecedores, fiquem atentos às contas a pagar, não atrase aquela entrega, e por aí vai. Recomendações, orientações. Aqui, irmãos, nós temos o Senhor Jesus partindo para uma grande viagem. Ele está voltando aos céus. Ele está quase subindo aos céus. Momentos finais de Jesus aqui na terra, fisicamente com seus servos. E ele vai subir aos céus daqui a pouco, como nos diz a palavra de Deus nos textos paralelos que nós veremos. E ele dá então orientações aos seus servos. Instruções finais. A chamada grande comissão, a grande comissão da igreja. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Texto tremendo. Vamos ler juntos mais uma vez? Mateus 28, 18 a 20, todo mundo junto? Para fixar bem no nosso coração? Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria que você guardasse esse texto, você marcasse, nós vamos voltar nele daqui a pouco, e você fosse comigo lá em Marcos 16, porque Marcos 16, irmãos, está alinhado com Mateus 28, onde Jesus dá também instruções finais aos seus servos antes da sua ascensão. Marcos 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E agora veja o que diz o 19 e o 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ainda eu queria que você fosse comigo agora em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, que narra também esse momento final, esses momentos finais, melhor dizendo, quando o Senhor Jesus está se despedindo dos seus servos, dando instruções a eles, e é assunto aos céus. Atos, capítulo 1, lá no versículo 6 em diante, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, meus irmãos, esses 3 textos que nós lemos, Mateus, Marcos e Atos, estão plenamente alinhados. Agora, por favor, volta lá em Mateus 28, que é onde nós vamos ficar nessa mensagem. Eu queria que a gente tivesse lido apenas para nós entendermos o contexto do que estava acontecendo ali. Porque, curiosamente, Mateus não narra a ascensão de Jesus, mas está alinhado com os demais textos paralelos nos evangelhos e em Atos, mostrando essas palavras finais de Jesus. Irmãos, nós comemoramos a Páscoa semana passada. Que culto abençoado, né? Coral cantando, que festa maravilhosa que foi domingo passado. E a gente fica pensando, quando tem essas celebrações na igreja, eu fico pensando como que deve ser lá no céu, né, irmãos? O irmão aqui hoje leu Apocalipse, aquele texto maravilhoso que nos fala lá dos irmãos ali adorando o Senhor, entoando louvores ao Senhor, e aquele cântico fala dos anciãos ali prostrando-se aos pés do Senhor. A gente fica imaginando as maravilhas de Deus lá na glória, né, irmãos? Porque aqui na terra já é, assim, uma bênção. Imagine no céu. E semana passada, irmãos, nós falamos bastante aqui na palavra, nos cânticos, no estudo da manhã também, sobre a ressurreição de Jesus. E esse texto que lemos, a mensagem de hoje, irmãos, é o que ocorre após a ressurreição de Jesus. Nos momentos finais, como eu disse, antes dele subir aos céus. Mas eu queria ler aqui para vocês sobre algumas informações acerca das aparições de Jesus após a sua ressurreição. Você sabia quantas vezes Jesus apareceu aos seus servos antes dele subir aos céus? Ou melhor, quantas vezes isso está registrado na Bíblia? 11 vezes. Nós não sabemos se ele apareceu mais vezes para os seus servos, mas a Bíblia narra, relata, registra 11 aparições. Eu vou ser bem rápido aqui. São 6 em Jerusalém, para Maria Madalena em Marcos 16 e João 20, para outras mulheres em Mateus 28, para Pedro em Lucas 24, para 10 discípulos em Lucas 24 e João 20, para os 11, incluindo Tomé, passagem famosa onde ele fala para Tomé tocar o lado dele, onde havia aquela cicatriz da lança que fora encravada nele. Isso está em Marcos 16 e João 20.
e na sua ascensão, em Marcos 16, que nós lemos, Lucas 24 e Atos 1, que nós lemos também. Mas tem outras 5 aparições, ou 5 registros de locais fora de Jerusalém. Os discípulos do caminho de Emaús, mensagem do domingo passado, Marcos 16, Lucas 24. Na Galileia, assim fala na Galileia, Mateus 28 e João 21. Para 500 pessoas, em 1 Coríntios 15 está relatado isso. Para Tiago e os apóstolos, 1 Coríntios 15 também. E para Paulo na estrada de Damasco, em Atos 1. Depois ele vai falar sobre isso em Atos 22, 26 e 1 Coríntios 15 também. Então, aquele momento em que Jesus se manifesta a Paulo, ele também estava ali ressurreto em glória, e ele chamou Paulo para a obra que ele designou. Aqui então, irmãos, nós temos um desses textos maravilhosos, mostrando Jesus ressurreto entre os seus servos e dando instruções para eles. É importante a gente se debruçar diante desse texto, irmãos, porque essas instruções são para nós também. Elas não ficaram perdidas no tempo para aquele povo do passado. Elas ecoam através dos séculos sobre a igreja. Essa grande comissão que ele designou àqueles servos cabe para nós também. É a grande comissão da igreja. E é sobre isso que a gente queria falar aqui hoje. Qual é a grande comissão da igreja quarto centenário? Qual é a nossa grande missão na terra? Nesse tempo que nós temos, que Deus nos permite andar sobre a terra, viver neste mundo, que é um tempo rápido, hein? É bem ligeiro. Quando a gente pensa, já está acabando. A Bíblia fala sobre isso em Tiago, dizendo que é como uma nuvem que passa. Você olha aquela nuvem, parece que ela está ali estática. Vai fazer alguma coisa, quando você volta, cadê a nuvem? Já passou, já está lá no cantinho, já está sumindo. Ou até já se desvaneceu. Assim é a vida. Passa muito depressa. E o Senhor Jesus é bem didático aqui, irmãos, falando claramente para eles as suas instruções. A primeira instrução, irmãos, está no versículo 19, com uma simples palavra de 3 letras. Ide. Vão. Essa ordem de Jesus, irmãos, o ide de Jesus, é a primeira ordem que ele dá assim, de uma maneira muito clara, muito direta, para eles irem evangelizar. Está alinhado com Marcos 16, 15, como lemos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essa ordem de Jesus, irmãos, expressa que a vontade dele é que a gente não se acomode, que a gente não fique na nossa zona de conforto, de um espaço tranquilo e seguro dentro da igreja. É importante que a gente saia da igreja, que a gente vá até as pessoas. Ide, vão, é a ordem de Jesus. Isso aconteceu de uma forma muito clara em Atos. Alguns até acreditam, irmãos, que a igreja estava se acomodando e houve ali um começo de perseguição e o povo de Deus teve que se espalhar, teve que sair para fugir da morte, literalmente. E nessa fuga, nesse sair de Jerusalém, então a igreja começou a se espalhar pela face da terra. Essa é uma teoria muito válida, porque realmente naquele período começou uma grande perseguição sobre a igreja. E eu conversava com o irmão essa semana sobre o fim. Como será que vai ser o fim da história da igreja na face da terra? Será que nós vamos passar pela grande tribulação? Era a pergunta do irmão. Pastor, será que nós vamos passar pela grande tribulação? Eu disse, irmão, eu creio que nós já estamos passando. Porque a grande tribulação começou em Atos. A perseguição da igreja começou em Atos. E, irmãos, algumas coisas estão acontecendo nos nossos dias que tudo nos leva a crer que está aumentando. Por exemplo, na Inglaterra, uma mulher foi punida por estar orando na rua, em silêncio. E ela orava próxima a uma clínica de aborto, silenciosamente. A polícia chegou e falou, o que você está fazendo? Estou orando. Não vai ser presa. Na Escócia, irmão, saiu uma lei agora que até dentro de casa, se você orar e as pessoas se sentirem incomodadas e chamarem a polícia, a pessoa, o crente ali, pode ser punido por estar orando dentro de casa. Na Alemanha, um homem foi condenado a pagar cerca de 90 euros de multa, sabe por quê?
ele colou um adesivo com um versículo bíblico no vidro do carro dele. E aqui no Brasil, uma cantora que disse que se converteu, nós não sabemos, não podemos entrar no coração de ninguém, saber se é fato ou não, o que vai acontecer depois, está sendo processada em 10 milhões de reais porque ela mudou a letra de uma música que exaltava os orixás, ela agora colocou o nome de Iavé, que é o nome de Deus em hebraico. Muita gente fala, mas como que ela se converteu se ela está ali, né? Irmãos, eu não sei o agir de Deus, né? Se ela se converteu mesmo, ela vai mudar, pode ter certeza disso, Deus vai transformar. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que está já acontecendo algo no mundo, e o Brasil está incluído, onde a liberdade para pregar o evangelho começa a ser lapidada, começa a ser cerceada de alguma maneira. Nós já não temos liberdade para pregar abertamente, nem nesse canal eletrônico, nem nas ruas, sobre determinados pecados. Temos que tomar cuidado até com as palavras. Já tem pastor, igreja, sendo processado por pregar contra o pecado do homossexualismo. Então, irmãos, essa perseguição que nós lemos na Bíblia, ela não cessou, ela deu uma diminuída, depois na Idade das Trevas ela se intensifica, e as notícias dos irmãos que viveram naquela época eram dos campos de crucificados, de centenas de pessoas crucificadas, porque já que eles serviam o Cristo que morreu crucificado, eles deveriam morrer crucificados. E nós conhecemos muito bem também os relatos dos irmãos que morreram nas arenas, comidos por leões. Hebreus nos fala também desse tipo de coisa que ocorreu, de pessoas sendo cerradas pelo meio, decapitados, mortos ao fio da espada, tudo porque declaravam fé em Jesus. Então, meus irmãos, o ide da igreja é sair um pouco desse nosso espaço tranquilo e nos expormos a qualquer situação que possa ocorrer para pregar o evangelho. Não estou dizendo que vai acontecer com a gente, espero que não aconteça. Mas se acontecer alguma coisa, irmão, não se assuste. É honra para nós sofrermos por amor a Cristo. Então, se você sofrer por estar pregando o evangelho, não se desanime, não se entristeça. Continue pregando. Procure ter sabedoria, procure ter entendimento e aproveitar as oportunidades. O próprio Paulo vai falar sobre isso. Aproveita bem as oportunidades, mas não deixe de falar. Fale, vá. Faça a obra de Deus onde Deus mandar. Eu conversava esses dias com um irmão aqui da igreja que já fez trabalho de evangelização em cadeia, por exemplo. E é um trabalho difícil. Você entrar num presídio, numa cadeia, numa FEBEM, para anunciar o evangelho para aquelas pessoas. É muito complicado. Mas é preciso que isso seja feito. Porque o Senhor Jesus nos fala, irmãos, daqueles que foram pregar a quem estava preso. Outros a quem estavam presos. Jesus também fala daqueles que foram pregar aos doentes nos hospitais. Jesus fala daqueles que foram pregar aos abandonados, que não tinha ninguém ao lado deles. É preciso que nós, irmãos, saiamos do nosso conforto. É preciso que nós, igreja, entendamos que temos um tempo e uma missão a cumprir. Pastor, mas eu não sei onde ir, não sou capaz de falar, não sei o que fazer. Atos 1:8 que nós lemos, irmãos, nos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Promessa de Deus. Creia, Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar sabedoria para evangelizar. Comece, irmãos, no lugar onde nós estamos, aqui, nesse lugar onde Deus plantou essa igreja, e deve se expandir, irmãos, para onde Deus mandar. Nas regiões em volta da igreja, nos bairros próximos da igreja, pensemos no Brasil como um todo e pensemos até nos confins da terra. Temos ali um quadro com as fotos de vários missionários. Oremos pelos missionários, porque muitas vezes, irmãos, nós não teremos condições de ir a determinados lugares, mas Deus vai mandar algumas pessoas para lá. E nós temos que ser, irmãos, como aqueles que seguram as cordas. Você sabe o que significa isso, segurar as cordas? Imagine então que você presencia um acidente de carro na beira de um precipício. E caem pessoas lá embaixo, estão feridas, machucadas e precisando de socorro. E alguém tem que descer lá para
ajudá-los, para tirá-los dali. E então você se dispõe, eu vou descer, mas alguém tem que segurar uma corda. Você arruma uma corda e joga e fala, eu vou descer, mas você segura a corda para mim? E alguém vai segurar a corda, e você vai descer, vai ajudar as pessoas e vai subir e trazê-las para cima. Muitas vezes nós não podemos descer no precipício, no abismo, para tirar alguém de lá. Não podemos ir para a África, não podemos ir para o Sudão, não podemos ir para a Índia, não podemos ir para a Guiné-Bissau. Mas Deus mandou alguém para lá. Então nós temos o dever de segurar a corda, de ajudar essa pessoa em oração e através das nossas ofertas. Então, meus irmãos, esse é um trabalho muito sério. Indo, orando e contribuindo. Esse é o ID da igreja. A começar aqui, a começar em volta de onde você mora, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho. E onde Deus mandar. Mas como eu disse, irmão, é preciso ter sabedoria para evangelizar. Alguém certa vez falou que, usando a figura que Jesus próprio ensinou, da pescaria, ninguém pesca batendo na água com um pedaço de pau, né? Vai espantar os peixes. Para pescar tem que ter toda uma didática, toda uma sabedoria, todo um jeito próprio de preparar a isca, de lançar o anzol ou lançar a rede e pegar os peixes. Então é necessário saber também como evangelizar. E teve um irmão aqui da igreja que falou comigo, pastor, eu quero aprender como evangelizar. E eu falei para ele, eu vou te ensinar, vou te passar o que eu sei, com muito amor e carinho, com muito prazer. É importante que você queira, meu irmão, minha irmã, aprender a evangelizar. Essa é a segunda ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Aqui, irmãos, eu vejo o evangelizar. Evangelizar. Alguns entendem aqui como discipular, mas eu vejo o discipular lá na frente, no 20, ensinando-os. Aqui nesse primeiro passo, fazer discípulos, irmãos, trata-se da evangelização em si. Ou seja, é preciso ter método, é preciso saber como fazer isso, é preciso ensinar as pessoas o caminho da salvação, é preciso sair do lugar comum, como eu disse, e encontrar esses lugares onde nós vamos poder falar de Jesus. A evangelização, irmãos, requer a disposição do evangelizador, mas também requer o espaço para falar. Tem pessoas que não querem ouvir. É de crente? Não quero. Não é assim? Ah, é crente? Não, obrigado, não quero. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa aqui na porta, vem visitar a gente, parece lá. Não, não gosto, não quero. Eu falei assim para ele, mas se Deus tocar o seu coração, você vai querer. Porque não pude falar, né? Mas deu vontade de falar, eis aqui um que não queria. Eis aqui um que não queria nem chegar perto de igreja. E Deus transformou. Deus transforma o coração das pessoas. Mas é preciso que a gente jogue a rede, que a gente fale, que a gente verbalize isso. Convidar para ir à igreja, irmãos, não é evangelização propriamente dito, mas é um meio caminho andado, que a pessoa pode vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e se converter, obviamente. Já é de muito valor, mas é preciso saber aproveitar a oportunidade. Será que aquela pessoa vai viver tempo suficiente para ir na igreja? Então, se essa pessoa com quem você conversar se mostrar disposta a ouvir a palavra de Deus, eis a oportunidade de bandeja para você. Não desperdice. Aproveita. Aproveita. E aí é preciso ter o método. O que falar primeiro? Será que eu vou ter 2 minutos? Será que essa pessoa vai prestar atenção 1 minuto? Tem gente que não consegue prestar atenção, irmãos. A pessoa presta atenção no celular, não desgruda desse negocinho, né? E presta atenção demais em tudo que fala ali. Mas quando é a palavra de Deus, a mente fica dispersa. Aliás, irmãos, só uma pausa. Esse é um dos problemas do nosso século, viu? Pessoas com dificuldade de concentração por causa das mídias eletrônicas. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. E ajude seus filhos, netos e sobrinhos também. Oriente-os, porque eis aí uma geração que não consegue prestar atenção em muita coisa séria,
porque a mente já está prejudicada pelo uso excessivo das telas. É muito sério. Mas, irmão, será que essa pessoa vai nos dar 5 minutos para falar de Jesus? Será que essa pessoa vai deixar a gente entrar na casa dele ou dela para falar de Jesus? Irmãos, quantas experiências maravilhosas. Já tive experiência de ser enxotado de algumas casas. Mas já tive experiência também da pessoa fazer cafezinho. Fala mais. Fala mais. Não vai embora ainda não. Não, peraí, deixa eu chamar meus parentes aqui. Faz uma oração por nós. Vai voltar? Quando é que vocês vão voltar aqui, hein? Quanta experiência boa, né? Já tive experiência de gente que não deu a mínima e hoje está na igreja. Essa senhora especificamente, um dia ela veio me agradecer, lá em Barretos. E ela falou, Paulo Sérgio, obrigado porque você me evangelizou. Eu falei, minha irmã, desculpa, não estou lembrando. Você evangelizou, vocês iam nas casas e tal, e eu não queria ouvir muito, mas vocês falaram e tudo mais. E olha, hoje eu estou aqui na igreja, que bênção, né? Eu digo isso, irmãos, não é para me engrandecer, não. Deus sabe como eu sou pecador. Mas é para animar você, irmão. Para animar você. Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus me deu essa graça, Deus pode te dar também. Mas é preciso que a gente vá e que a gente fale. Que a gente verbalize. Pastor, como que eu vou falar? Será que eu devo falar assim, Jesus te ama? Irmão, isso é muito genérico, né? O Jesus te ama, até ímpio gosta de ouvir. É tão bonito falar, Jesus te ama, tal, né? Mas quando a gente fala que tem que se converter, abandonar o pecado, senão vai para o inferno, aí a pessoa fala, peraí, se Jesus me ama, como é que ele vai mandar alguém para o inferno? Não é? As pessoas ficam confusas. Então não é errado falar Jesus te ama, tá? Mas explica isso. Explica isso, explica que ele pagou o preço na cruz, explica que ele morreu e ressuscitou, mas fala também que em breve ele voltará e julgará todas as pessoas. Então o que é preciso, aí veja bem, se a pessoa te ouviu até aqui, aí você agora já emenda com a evangelização propriamente dita. É preciso que você se arrependa dos seus pecados. Irmão, não tem como evangelizar sem falar contra o pecado. Não tem. Esse tipo de evangelização que só fala de amor e não fala nada contra o pecado, não é evangelização bíblica. Não é. É massagear o ego das pessoas, é ficar tentando de alguma forma amaciar a palavra de Deus. É lógico, nós não vamos chegar para a pessoa de cara e falando, pecador, se você não se arrepender, você vai para o inferno e coisas assim, né? Não vamos fazer isso, seria falta de sabedoria. Nem Jesus fez isso. Mas é importante mostrar o caminho da salvação. Salvação do quê? Se alguém te perguntasse, você está me falando de salvação, você está me evangelizando aqui. Salvação do quê? Eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho roupa, eu tenho comida, eu tenho tudo. Salvar do quê? Salvação do inferno. Salvação da morte eterna. Salvação do inferno, meu querido. Percebe como que evangelização é uma mensagem não muito benquista? E como que muitos crentes estão, de algum modo, cortando aqui e ali versículos para fazer uma evangelização mais simples, mais light, mas é antibíblica. E então muitas igrejas colocaram no lugar do arrependimento e da conversão a prosperidade. A promessa de ficar rico. Olha, venha para a minha igreja, e aí coloca ali, aceite Jesus, né? O aceitar Jesus aí já é uma coisa meio dúbia. Venha para a minha igreja, aceita Jesus e você vai ficar rico. Deus vai te dar isso, aquilo outro. E há pessoas que acreditam nessas falsas promessas, porque Deus nunca falou isso. Pelo contrário, Ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então é preciso saber, irmãos, evangelizar, é preciso ter disposição para evangelizar, é preciso aproveitar as oportunidades. Mas prosseguindo, Jesus dá mais uma ordem aqui, agora no final do versículo 19, da metade para frente. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, dentro da grande comissão da igreja, a ordem de Jesus é que os que se arrependeram sejam batizados. Tem que ser batizado. O texto de Marcos que nós lemos diz até que quem não crer será condenado. Mas aqui o Senhor fala, né, que tem que crer e ser batizado. Primeiro crer, primeiro conversão, depois o batismo. Não pode pôr o batismo antes da conversão. Tem que se converter primeiro. Isso é bíblico. Há igrejas que não ligam muito para isso. Culto de batismo. Quem quiser ser batizado vai lá e batiza.
O sujeito nem se converteu, nem ouviu a mensagem do Evangelho, não abandonou seus vícios, não abandonou a vida, o velho homem, e já está sendo batizado. Complicado, né? Dias difíceis hoje, onde a igreja se fazendo do Evangelho uma celeuma, uma bagunça. Mas é muito sério o batismo. A tarefa da igreja é batizar. E dentro do batismo, irmãos, há também a pública profissão de fé, que é um ato de confessar publicamente a sua fé. Isso não é invenção da igreja moderna, irmãos, isso vem desde os primórdios da igreja primitiva. Porque as pessoas confessavam a sua fé publicamente no ato do batismo. Então é muito importante que a pessoa que crer, que entregue o seu coração a Jesus, faça a classe de catecúmenos, entenda o passo que está dando, se é realmente isso que ele quer fazer, se ele quer seguir, porque a fé bíblica é uma fé racional e inteligente, não é manipulação, não é forçação de barra, e a pessoa espontaneamente, por fé, voluntariamente, assume a postura: eu quero ser batizado, eu quero declarar a minha fé. Aqui, irmãos, no versículo 19, então, Jesus nos fala dessa doutrina essencial na Bíblia, na vida cristã, que é o grande sacramento do batismo, e ele inclui aqui, irmãos, um dogma da nossa fé, que é a Trindade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a seriedade disso, a santidade do batismo, não é mesmo? Então, meus irmãos, é muito sério que a igreja assuma essa postura e permaneça nela. Eu louvo a Deus por pertencer à igreja presbiteriana, que já tem na sua raiz esse cuidado, esse zelo, né, com o batismo e a profissão de fé. Mas eu conheci muita gente que fez a profissão de fé para agradar a família. Eu conheci gente que fez a profissão de fé simplesmente para tomar a Santa Ceia, para ter assim um status, né? Poxa, você está tanto tempo na igreja, não fez a profissão de fé? Ah, eu vou fazer a profissão de fé então. Ele vai lá e faz a profissão de fé, mas a vida, tudo errado, tudo ruim. É lógico que existe isso também, né, irmãos? Pessoas que às vezes vão lá na frente e assumem um compromisso sem ter convicções muito claras. Mas isso sempre existiu também. E é importante que cada um de nós, irmãos, procure alinhar a sua mente, o seu coração com a palavra diariamente. Algumas dessas pessoas que eu mencionei estão hoje firmes no Senhor. Foi um tempo difícil que eles passaram, um tempo de confusão, um tempo de dificuldades, um tempo de dúvidas, mas Deus os chamou e concretizou a sua obra, porque a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por último, irmãos, a ordem do Senhor Jesus é o discipulado. O final aqui no versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, irmãos, essa pessoa que se converte, que é batizado, faz sua pública profissão de fé, agora tem que aprender a palavra, aprender a caminhar, que é o que nós fazemos aqui na igreja. E a palavra de Deus, irmãos, é tão maravilhosa que ela própria nos atrai. Como um imã, a Bíblia nos atrai para si, porque ela é a palavra de Deus. Por isso que a gente ouve a palavra de Deus, a pregação, o ensino, a escola dominical, o discipulado, e a gente sai dali com o nosso coração leve, alegre, gostoso, animados para servir a Deus. Por quê? A palavra de Deus nos edifica. Então é necessário, irmãos, que nós aprendamos a palavra de Deus. E aqui, irmãos, há uma grande lição, uma grande responsabilidade da igreja dos nossos dias, que é o discipulado sério, onde cada crente fala: eu quero aprender, eu quero crescer na palavra, eu quero me desenvolver na palavra. Irmãos, eu conheço pessoas que têm uma capacidade de oratória tão boa, fala tão bem, tem uma voz tão boa, fala em setores fora da igreja, com tanta desenvoltura, mas na igreja não se dispõe a dar uma aula de escola dominical. Eu fico pensando, por quê, não é? Se lá fora a pessoa faz curso, se prepara, se aprimora para poder falar, para poder liderar, por que não na igreja? Então, meu querido, você que tem dons e talentos e capacidades, você precisa se dispor para a obra do mestre. Porque dentro da visão do discipulado, não é só o pastor que ensina,
Só o pastor ensinando, ótimo, a igreja vai caminhando, mas é preciso que outros aprendam também a discipular. Pastor, o que é discipular? É dar estudo bíblico? Não só estudo bíblico. Dar estudo bíblico seria a escola dominical, que é um meio discipulado, óbvio. Mas, irmãos, quando Jesus chamou seus discípulos, ele andava com eles. Ele estava junto deles. Então é preciso que cada um de nós entenda a necessidade de ser discipulado e se disponha a discipular alguém. Hoje em dia no mundo, irmãos, usa-se muito a expressão mentoria, né? Mentoria e os influenciadores. E isso, irmãos, sempre existiu, viu? Influenciadores e mentores sempre existiram. Só que hoje, com a tecnologia, isso cresceu muito. Então, você sabe, tem mentor e influencer de tudo quanto é coisa. Coisa que não presta é o que mais tem, né? Mas por que não nos entendermos, nos encararmos como mentores e influenciadores das novas gerações que estão dentro da igreja, na nossa casa, na nossa família, para mentorá-los, influenciá-los com a palavra de Deus. Então isso, irmão, já deu para perceber que vai muito além da igreja, não é? Vai muito além do ambiente aqui da igreja. Extrapola esse ambiente, vai para a nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso dia a dia. É importante, irmãos, que nós entendamos que o Senhor Jesus quer que façamos isso para a sua honra e sua glória. E essa é a grande comissão da igreja. Então, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Esse mundo que nós vivemos, sabemos, é um mundo incrédulo, um mundo difícil, está mergulhado nas trevas do pecado. Como eu mencionei, alguns casos reais aí de 2023 e 2024, de perseguições absurdas. O cara pagar a multa porque pôs um adesivo no carro. Outro pagar a multa porque falou o nome de Deus em hebraico numa música. Estranho, né? Ah, lembrei, um pastor foi preso, se não me engano, no Ceará, ou Pernambuco, não me lembro bem agora, mas é só dar um Google, a gente acha, porque ele fez algumas lives criticando, falando contra as entidades demoníacas que são adoradas no Brasil. E não houve uma queixa. Sabe quem foi atrás dele? O Ministério Público. Ou seja, alguém de dentro das instituições, olhando, observando o que estão falando nas redes, para punir, prender e até perseguir, porque está falando algo bíblico. É muito sério, né, irmãos? Mas eu queria que você, meu querido irmão e irmã, não ficasse receoso de falar de Jesus por causa dessas coisas. Muito pelo contrário. Que você creia que o Senhor vai guardar e proteger a sua vida, mesmo você falando de Jesus, Ele vai te dar sabedoria para fazer isso. Me lembro a história de uma professora aqui do ABC, que na época do kit gay, não sei se vocês lembram do kit gay, chegou na escola os pacotes, as revistinhas, né? Kit gay para dar para as crianças. E eu falei, minha irmã do céu, e aí como é que você fez? Porque ela é crente, né? Falei, pastor, como é que eu ia dar aquilo para as crianças? E professora do Estado. Estado da prefeitura, não tenho certeza. Um emprego bom, né? Carteira assinada, tudo bonitinho. Se ela se recusa a fazer o que estão mandando, ela poderia perder o emprego dela. E ela falava de Jesus para as pessoas ali. Então ela falou que se viu numa situação muito difícil, porque aquilo vai totalmente contra os princípios morais da palavra de Deus. E ela então orou e procurou a diretora da escola e falou assim, olha, eu não vou fazer isso. Se eu tiver que ser mandado embora, paciência, serei, mas eu não vou contra a palavra do meu Deus. Só que ela não sabia que a diretora era cristã também. E a diretora falou assim, eu também não. Vamos pôr tudo isso lá naquela salinha lá no fundo e faz de conta que não chegou nada disso aqui. Mas ela, por um momento, ela quase foi mandada embora, né? E ela descumpriu uma ordem que tinha vindo de fora, que é contra a palavra de Deus. Sério isso, né, irmãos? Mas o evangelizador tem que estar disposto a sofrer se for necessário. Já ouvi casos de irmãos que perderam o emprego, por não só aproveitar as oportunidades, mas por assumir uma postura cristã no trabalho. Então, meu irmão, evangelizar e cumprir o ID de Jesus não é somente falar, é viver também.
E talvez em alguns momentos nós vamos ter que nos arriscar. Mas se você ama Cristo, você vai dizer como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto, estou preparado. E Deus vai abençoar você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus vai cuidar de você, irmão. Tenha fé, acredite, que Deus vai abrir as portas onde não tem portas, se for necessário. E você não vai ficar à míngua, à deriva, porque está falando de Jesus. Tenha coragem, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. Assuma a sua postura cristã. Aproveite as oportunidades. Fale de Jesus para quem está perto de você. Alguém que talvez está precisando de uma oração lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua própria família. Às vezes, irmãos, essas pessoas estão tão próximas de nós e a gente não percebe, sabe? Às vezes é uma pessoa que está preparada para ouvir a palavra de Deus e basta a gente começar a falar e Deus vai tocar esse coração. Feche os seus olhos, oremos. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina o caminho da evangelização. Tua palavra nos exorta, Senhor, a ir, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos tem ordenado. Pai, ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a termos, ó Deus, essa visão, essa incumbência que o Senhor nos deu, de evangelizar, ó Deus, de falar de Ti a tempo e a fora de tempo, aproveitando bem as oportunidades e não temendo o mal, mas crendo que o Senhor salvará vidas através de nós, usando, ó Deus, as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos também no âmbito particular, individual, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Há tantas pessoas que não Te conhecem, Pai. Há tantas pessoas morrendo sem ouvir a voz do Senhor. E nós não queremos, ó Deus, ser aqueles que têm medo, que têm vergonha de falar de Ti. Nós queremos ser aqueles que têm coragem, que têm orgulho de falar do Seu Deus para as pessoas. Oh Jesus, o Senhor deu essa ordem para a igreja antes de subir para os céus. E logo depois o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Senhor prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Senhor, ensina-nos a crer, dá-nos essa fé viva de crer que o Senhor vai derramar sobre nós o Espírito Santo e nós vamos falar de Ti, e vamos falar do Teu amor, e vamos orar pelas pessoas, e vamos ganhar almas para Ti, não porque nós temos alguma coisa boa em nós, mas porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos convocou e porque o Senhor nos ordenou. Abre os nossos olhos, Pai, ajuda-nos a ver essas oportunidades